Olá, quinto ano! Vamos fazer uma revisãozinha dos nossos conteúdos que a gente estudou em português, tá? Então, nós vamos abrir a nossa apostila na página 32 e vamos acompanhar a classificação quanto à sílaba tônica. Lembrem-se que a sílaba tônica é aquela que a gente pronuncia mais forte, com maior intensidade, né? Então, agora nós vamos ver a classificação das sílabas tônicas. As sílabas das palavras podem ser tônicas. O que são sílabas tônicas? São aquelas que a gente pronuncia com mais força, com maior intensidade. Ou átonas são aquelas que a gente pronuncia com menor intensidade, né? Com menos força. Dependendo da posição da sílaba tônica, as palavras elas podem ser chamadas de oxítonas, que são as últimas sílaba tônica, as últimas que ficam na classificação de sílaba, na separação de sílaba, e paroxítona, a penúltima sílaba tônica, e proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. Lembrem-se que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Observem aqui. Café. Eu separei em sílabas. De trás para frente, lembrem-se, eu começo a primeira. Então, ela é uma oxítona. É a primeira que é acentuada aqui, o fé. Somente nessa atividade em português que nós classificamos de trás para frente. Observem aqui, lápis. Se fosse o pis aqui, fosse a primeira de trás para frente, seria oxítona. Como é minha segunda aqui, né, a segunda sílaba, que é a mais forte, a sílaba tônica, ela é uma paroxítona. Fábula. Aqui, lá seria oxítona se fosse a primeira, o bu é minha segunda sílaba e fá é minha terceira. Como é minha última de trás para frente, ela é uma proparoxítona. Mas lembrem-se que somente nesse caso que a gente conta de trás para frente, tá? Então, aqui seria, separando em sílabas, a minha primeira, de trás para frente. Então, primeira é oxítona, lembre que o nome é curtinho, por ser primeira. Lápis, paroxítona, é minha segunda. E fábula é uma proparoxítona, porque é minha terceira, tá? Então, as palavras, elas são classificadas de acordo com a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte, aquela que eu pronuncio com maior força numa palavra. Observem aqui a palavra último. Olhem, a palavra é minha sílaba tônica. Ótimo. Pau. Pálpebra. Lágrima. Médico. Então, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, tá? Elas levam a sílaba mais forte, o acento agudo, né? Então, todas elas são acentuadas, tá? Então, lembrem, sempre contamos nesta regrinha somente, neste conteúdo, classificação das sílabas tônicas somente, beleza? Contamos de trás para frente. Então, ó, aqui, vamos separar em sílabas a palavra último. Último. Se o mo fosse acentuado, seria a primeira. Se o ti fosse acentuado, seria a segunda. Como é a terceira, eu vou lembrar que é a proparoxítona. Então, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Estudamos também os tempos verbais, que estão no presente, passado e futuro. Presente, o que é presente? Presente nós vamos lembrar do hoje, nesse exato momento, agora. Passado é o que passou ontem, né? E futuro é o que vai acontecer ainda, o amanhã. Então, a gente colocando hoje, ontem ou amanhã, a gente consegue saber em que tempo está a frase. Por exemplo, eu estudo.
hoje, né? Então está no presente. Hoje eu estudo. Passado, eu estudei. Ontem eu estudei. E futuro, amanhã eu estudarei, né? Então, esses são os tempos verbais: presente, passado e futuro. Presente é hoje, passado é ontem e o futuro é amanhã, o que vai acontecer ainda. Vamos lembrar também tipos de narrador. O que é narrador? Narrador é aquele que conta a história, que narra os acontecimentos, que narrou a história. Lembram da Emanuela? Ela narrou a nossa história, né? Temos dois tipos de narrador. Narrador personagem, acontece na primeira pessoa do singular, né? Porque ele é um dos personagens que narra a história. E narrador observador em terceira pessoa, aquele que conta a história sem participar dela, tá? Então, narrador personagem é um dos personagens e ele pode narrar a história, ele faz parte. E narrador observador é aquele só que conta a história, mas sem participar dela.